Olá, feliz 2020, muita saúde, paz, amor e muitas alegrias. Estamos aqui no primeiro vídeo do ano, diretamente com o primeiro episódio de Augusto Leitão Responde, depois do episódio piloto. Um quadro que foi criado para atender uma demanda trazida justamente por vocês, que é responder às suas perguntas. Lembrando que é muito difícil responder a todas individualmente, então sempre selecionaremos as perguntas mais frequentes aqui dos comentários para trazer neste quadro. Olá, bem-vindos de volta. Inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem seu like, compartilhem esse conteúdo e sempre comentem, que eu vou ler os comentários e trazer as respostas às perguntas mais frequentes nesse quadro. Vamos à primeira pergunta. Doutor, posso casar ou manter união estável, pois sou pensionista de um policial militar? Vamos lá. Se ela fosse filha de militar das Forças Armadas, não haveria problema em se casar sem perder a pensão, já que nem a Lei 3765 traz essa limitação, nem a medida provisória 2215 de 2001 traz essa limitação. Até 31 de dezembro de 2019, cabia a cada um dos estados trazer o seu rol de beneficiários. E a Lei 13.954, que traz a reestruturação das Forças Armadas e inclui bombeiros e policiais dos estados, nos diz que esses policiais e esses bombeiros terão o mesmo rol de beneficiários das Forças Armadas, que não traz nenhuma limitação para que a filha possa se casar. E se ela for viúva? A viúva nas Forças Armadas pode se casar sem perder a pensão militar. Agora, muitas das leis estaduais traziam essa limitação de que a viúva não poderia se casar sem perder a pensão militar. Unificando o rol e nivelando pelos beneficiários das Forças Armadas, em princípio, a viúva dos policiais dos estados poderia se casar sem perder a pensão. Vamos ver como se dá esse desdobramento e essas regras de transição. Vamos ver a próxima pergunta? E quem já paga 11% de previdência como eu? A partir de 1º de janeiro de 2020, o percentual deverá ser o mesmo, tanto para policiais e bombeiros dos estados, como para os militares das Forças Armadas, ou seja, 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1º de janeiro de 2021. Além disso, poderá haver a contribuição extraordinária, no caso das pensionistas, de pelo menos 1,5% ou de 3% se elas forem filhas maiores e capazes. Ninguém nada faz para beneficiar os militares das Forças Armadas. Sempre foi assim. Bom, houve uma pressão social para que todos passassem a contribuir, inclusive as pensionistas, e paralelamente com isso havia uma contrapartida, que era a reestruturação da carreira dos militares. Esse projeto correu junto, que foi o PL 1645, e trouxe muitas modificações desde a publicação da Lei 13.954 em 16 de dezembro de 2019, com muitas modificações previstas agora, para 1º de janeiro de 2020. Boa tarde, doutor. Sou pensionista da Marinha, viúva no caso. Eu terei que descontar um valor de quanto? E se a contribuição para o Fundo de Saúde for mesmo de 13,5%, será opcional? E gostaria de saber se teremos algum reajuste. O meu caso é da Marinha Civil. Obrigado e parabéns pelo canal. Vamos lá. Se ela fosse pensionista, viúva de algum militar da Marinha do Brasil, ela teria que descontar 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1º de janeiro de 2021. Além disso, mais 1,5% a título de contribuição extraordinária. A partir de 1º de janeiro de 2020, ela então descontaria 11%. E a partir de 1º de janeiro de 2021, ela passaria a descontar 12%. Além disso, mais 3,5% de fundo de saúde, e esse fundo de saúde não é opcional. Dependendo do quanto aquela pensionista recebe a título de adicional de habilitação, ela terá também algum reajuste, não terá apenas se ela receber 12%. E veremos em vídeo próprio se há a possibilidade das pensionistas também receberem o adicional de compensação por disponibilidade. Vejam que no final da pergunta ela disse que ela era da Marinha Civil. Se ela por acaso for pensionista de algum servidor estatutário que trabalha na Marinha, ou seja, ela deverá observar
a reforma da Previdência, do regime geral e dos servidores públicos, trazida por emenda constitucional. Bom dia. Doutor, o senhor saberia informar o que muda para um militar reformado das Forças Armadas há mais de 6 anos, com soldo proporcional ao tempo de serviço por doença, sem relação de causa e efeito com o serviço, não inválido, de acordo com o artigo 112-A, parágrafo 2º do PL 1645, esse militar será convocado para a revisão das condições que ensejam a reforma e, se for considerado apto, voltará à ativa, mesmo tendo passado mais de 6 anos de reformado? Entendo que nada muda para os militares reformados por saúde que estejam nessa condição há mais de 5 anos, até mesmo porque existe um prazo decadencial na Lei de Processo Administrativo para a administração pública rever os seus atos. Essa não é pergunta, é apenas um comentário. Obrigado pelas orientações, como sempre, claras, generosas e precisas. Sucesso na carreira. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta. Meu irmão é reformado por invalidez definitiva, só recebe adicional de formação e não terá reajuste. Ora, nesse caso, se não terá reajuste desse adicional, que é de 12%, e haverá desconto de mais de 3% no seu salário, então haverá redução de proventos? Isso pode? Pois é. Esse é o problema da VPNI trazida pela Lei 13.954. Eu fiz já um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição o link, e é possível, em princípio, que haja essa redução nos proventos quando houver uma manutenção dos adicionais e houver um aumento expressivo da contribuição. Acontecendo isso, o militar terá uma redução dos seus proventos líquidos, e isso, em princípio, é permitido pela Lei 13.954, já que ela vedou apenas que haja a redução de proventos brutos para implementar a VPNI. Vamos ler aqui 2 perguntas de uma mesma pessoa. Eu sou filha única, na falta da minha mãe, eu vou receber a pensão? Bom dia, meu pai faleceu em 81, minha mãe nunca contribuiu e agora ela vai ter que contribuir? Quanto à contribuição, quanto a mãe dela terá que contribuir? A mãe dela terá que contribuir a partir de 1º de janeiro com 9,5%. Terá contribuição extraordinária? Em princípio não, já que o pai dela faleceu em 81, e isso foi antes da medida provisória 2215. Logo, o pai dela não era contribuinte de 1,5%, e a Lei 13.954, em princípio, não traz contribuição para aquelas viúvas de militares falecidos antes de 2001. O que é bastante estranho para quem já trabalha com o direito militar há bastante tempo, já que aqueles militares falecidos antes de 2001 sempre tiveram o mesmo tratamento daqueles militares contribuintes de 1,5%. A Lei 13.954, pela redação dela como está, em princípio, rompe essa igualdade. Apesar de eu normalmente não trazer casos concretos para este quadro, entendo que essa pergunta é bem pertinente para este momento e servirá para ilustrar o caso das pensionistas. Vamos ver? Boa noite, doutor. Gostaria de sua ajuda para saber se tenho direito à reversão da pensão com o falecimento da minha mãe. Meu pai sempre contribuiu com 1,5% e com 7,5%. Ele faleceu em 2005. Minha mãe divide a pensão dele com outras 2 filhas do primeiro casamento. Quando fui com ela dar entrada na pensão, me informaram na Receita Federal que a minha parte viria junto com a dela, que eu só não receberia a minha parte em nome próprio, e eu receberia a minha parte apenas quando a minha mãe falecesse, que a pensão seria dividida entre as filhas. Gostaria de saber do senhor se, com a reforma da Previdência dos Militares, terei direito a receber a minha parte quando a minha mãe falecer, ou só as outras filhas que receberão. Meu pai era da Polícia Militar do antigo Distrito Federal. Desde já agradeço pela sua atenção. Obrigado. Militares do antigo Distrito Federal recebem o mesmo tratamento da Lei 3765 e da Medida Provisória 2215, ou seja, o mesmo tratamento dos militares das Forças Armadas. Todas as informações que ela recebeu na Receita Federal estão corretas. Por quê? Porque metade da pensão deve ficar com as filhas, que na verdade eram 3, e a outra metade deverá ficar com a companheira, com a esposa ou com a ex-esposa pensionada, dependendo de quem houver. No caso dela, 1/6 deveria ficar com cada uma das filhas, com a pessoa que perguntou, a outra filha e a outra filha, e 3/6, metade, deveria ficar com a sua mãe. Então a sua mãe receberia em nome próprio os seus 3/6 mais a sua fração, 1/6. Está certa a informação da Receita Federal. A outra filha do primeiro casamento receberia 1/6 e a outra filha também receberia 1/6.
A pergunta dela, isso muda com a reforma da Previdência dos militares? Não. Tudo isso que eu falei está escrito no artigo 9º da Lei 3765, que traz todas as formas de rateio da pensão. Artigo 9º caput, artigo 9º parágrafo 1º, e artigo 9º parágrafo 2º, e artigo 9º parágrafo 3º. Todo o rateio da pensão militar está descrito nesse artigo. E ele não sofreu nenhuma alteração com a Lei 13.954. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu sou pensionista militar. Meu esposo faleceu em dezembro de 2016 e, pelo que eu entendi, eu terei também que contribuir. Agora eu queria saber o quanto minha pensão será reduzida. Em qual documento eu procuro essa taxa que ele recolheu, porque eu, dependendo, serei descontada de 10,5% ou 12,5%. Correto? Me ajude, por favor. Vamos lá. No caso dela, o instituidor faleceu depois de 2001, então ele pode ou não ser optante da contribuição de 1,5% trazida pela medida provisória. Dependendo, se ele for um desses optantes por descontar 1,5%, a viúva terá que descontar os 9,5% a partir de 1º de janeiro, mais 1,5% a título de contribuição extraordinária, que seriam 11%. Mas se ele for não optante desse desconto, a lei não traz, em princípio, a necessidade da contribuição extraordinária. Então, ela teria que contribuir apenas com os 9,5% a partir de 1º de janeiro de 2020 e 10,5% a partir de 1º de janeiro de 2021. Como ela faz para saber se ele contribuiu ou não com 1,5%? Ele faleceu em 2016, ela precisa pegar um contra-cheque dele dessa época e ver se havia apenas a contribuição de 7,5% ou se havia a contribuição de 7,5% mais a contribuição de 1,5%. Esse foi o primeiro episódio do Augusto Leitão Responde. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e comentem. Escolheremos sempre os comentários mais frequentes para trazer aqui neste quadro. Você gostou desse vídeo? Está gostando dos conteúdos que eu tenho trazido aqui para vocês? Então, para você continuar recebendo e para que eles continuem chegando a mais pessoas, faça exatamente isso que eu disse. Um abraço a todos, propague essa ideia.